Então, NR32, norma regulamentadora de segurança no trabalho. Toda vez que você vai trabalhar em ambiente de saúde, você precisa seguir essa NR32, tá? O que é isso? Isso tem deveres e obrigações, tanto do contratado, tanto de quem vai trabalhar, de, como de quem contrata. Então, vamos supor que vocês abriram uma clínica de estética. Nessa clínica, você é responsável técnico pela clínica. Então, você é RT, você é responsável por garantir que os seus funcionários todos sigam a NR32. Então, você tem que dar condições para que ele siga a NR32, tá? O que essa NR32 fala? Ela dá segurança e saúde do trabalhador em serviços de saúde. A NR32 ela tem vários itens, tá? Ela começa no item 1, que é o objetivo dela, que é proteção, e vai até os anexos, onde ela diz toda a característica que ela quer de placa, de local, tudo bem? Então, a gente vai passar por cada uma delas nas aulas em separado, tá? Principalmente riscos químicos e riscos biológicos, tá? E hoje a gente vai começar falando quais as principais características dela. Então, a primeira coisa que ela conceitua é risco biológico. Isso é a coisa mais importante que a gente tem. Quando a gente tem um laboratório e ele tem risco físico, significa que eu posso ter um acidente de trabalho físico. Posso quebrar a perna, posso me queimar, posso me machucar ali, tá? Isso acontece, por exemplo, no laboratório de química. No laboratório de química, ele tem um risco físico, porque tem bico de bolsa e eu posso me queimar naquele bico, tá? Risco biológico é sempre risco de infecção. Então, se eu pensar no laboratório de química da universidade, ele tem risco biológico muito baixo. Mas se eu pensar no laboratório de microscopia, no laboratório de microbiologia, esses dois laboratórios, eles têm risco biológico muito alto. Até o laboratório de estética tem risco biológico alto. Por quê? Porque eu vou respirar em cima da cliente, eu vou manipular a pele, e a pele é o maior órgão, tem bactérias aqui, então eu vou respirar, sim? E tem um risco físico, que é, por exemplo, quando eu uso um produto químico para fazer a massagem, uso um cosmético, e a paciente pode ter uma alergia, pode causar queimadura, tudo bem? Então pensa assim, risco físico é algo na minha pele, é algo que vai acontecer. Risco biológico é risco de infecção, tá? Contaminação é do ambiente. O ambiente é contaminado. As pessoas são infectadas. O vírus nos infecta e ele contamina o ambiente, bem? Então, não tem ninguém contaminado. Contaminação a gente usa para ambientes. A gente usa infecção para indivíduos, bem? O risco se dá pela probabilidade. Então, quanto maior a probabilidade de uma infecção, maior o risco. O que a gente tem que ter? Então, uma das coisas que o esteticista, o profissional de saúde mais faz, chama POP, Procedimento Operacional Padrão, tá? Que é como as coisas vão funcionar. Como regras, quando eu mando um cronograma, eu estou mandando um POP para vocês, tá? Cada ambiente da clínica tem que ter um PPRA. O que é o PPRA? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ah, eu tenho que fazer? Tem. Você tem que fazer para a sala de depilação, você tem que fazer para a sala de maquiagem, você tem que fazer para a sala de cabeleireiro, você tem que fazer para a sala de massagem. Tanto que a gente usa muito uma palavra na estética que são cabines. Eu tenho cabine de massagem, cabine de depilação, porque eu posso dividir uma sala em várias cabines, bem? Esse PPRA, ele tem que identificar os riscos, tá? Quanto à localização geográfica e características do serviço de saúde. Então, eu tenho que colocar lá, esta sala, né, no PPRA dela, esta sala faz depilação. Então, quais são os riscos? Existem riscos físicos, de queimadura, né, pela cera,
risco da panela queimar ou ter um curto, isso são riscos físicos. Fora isso, pela NR32, eu tenho que falar de risco biológico, tá? Qual é o risco biológico? Eu pegar uma pele que tem lá uma pústula, uma fístula, tem alguma lesão e eu me infectar, bem, eu não jogar fora o palito, né, que tem que ser descartável, então eu tenho que colocar lá para diminuir o risco de infecção, todo o material vai ser descartável, e se eu sou empregador, eu tenho que fornecer todo esse material descartável para o trabalhador, tudo bem? E tenho que treinar ele para diminuir os riscos, bem? Então, sempre risco biológico é não usar coisas descartáveis. Eu diminuo muito o risco biológico se eu utilizar as coisas que são descartáveis. Então, esse programa de prevenção a riscos, tá? Ele vai ter que te dizer o que você tem que fazer, bem? No PPRA, então, eu tenho que fazer os riscos biológicos quanto à localização da sala, se vai ser área limpa ou não, e o risco ambiental, como eu vou descartar esse material. Se ele vai ser incinerado, se ele vai ser lixo branco, o que ele vai fazer. Então, onde está o PPRA é onde está o risco e como eu vou manejar esse risco. Não adianta falar, o risco é baixo. Não, onde ele está e o que eu vou fazer para que esse risco seja o menor possível. Fontes de exposição de reservatório, vias de transmissão e entrada, então se é na fala eu vou usar máscara, se é na pele eu vou limpar antes de começar o procedimento. Se eu tenho transmissibilidade, patogenicidade e virulência. E estudos epidemiológicos ou dados estatísticos sobre a região. Isso a gente já tem na vigilância, quais são os riscos, os estudos, para a gente montar nosso PPRA, tá? Da clínica. Beleza. Avaliação de trabalho e do trabalhador. Então, eu tenho a avaliação do local de trabalho, tá? Qual é a finalidade e descrição do trabalho, a organização e procedimentos que ele tem que fazer, tá? Possibilidade de exposição. Quem lava o material é diferente de quem só manipula o material, né? Descrição das atividades e funções de cada local. Isso é o que a gente mais tem problema hoje nas clínicas de estética, não fazer PPRA. Medidas preventivas aplicáveis ou seu acompanhamento. Isso em clínica de estética é muito importante. Por exemplo, se contaminou, foi fazer carboxy em alguém e a agulha entrou no seu dedo, para que hospital você vai ser levado, como vai ser a conduta do empregador com relação a você, quais serão os primeiros atendimentos, tudo isso tem que estar descrito. Programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, eu tenho que passar por um médico do trabalho, tá? E é diferente, eu vou ter que ir lá falar o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, localização das áreas de risco e identificação nominal dos trabalhadores, sua função, local em que desempenham as atividades e risco a que estão expostos. Controle médico, então, ele tem uma vigilância médica e um programa de vacinação. Outro documento que a gente tem que ter. Então, o primeiro documento, o PPRA. Segundo documento, o CAT. Comunicação de acidente de trabalho. Eu tenho que comunicar que esse meu funcionário se acidentou, para que ele tenha dentro do Sistema Único de Saúde cobertura. Eu não vou pagar vacina profilática, não vou pagar nada disso. Se eu comunicar e como eu comunicar, ele tem acesso pelo sistema de saúde, tá? Isso eu tenho que colocar lá no meu... Medidas de proteção, próxima aula, né? O EPI, que é o equipamento de proteção individual, é seu, tá? E outro problema, o funcionário, ele deve receber orientações escritas, um manual de inclusive resíduos. A gente tem uma outra NRB, uma coisa que a gente tem que brigar muito é o preenchimento de 2/3 da capacidade. Nunca entupir um saco plástico, uma caixa de descarpaque, nunca fazer isso, tá?
Retirar imediatamente do local de geração. Então, eu tenho descarpaque lá cheio, ponho um outro vazio e vou ficando deixando os dois. Não, eu tenho que tirar, bem? E sempre ter uma disposição final. Ah, professora, se eu sou RT, eu tenho que falar tudo isso? Tem. Vai ter que fazer documento para tudo. Sala de armazenamento para resíduos temporários, sala ou local. Isso é importante que toda clínica de estética tenha. Um local onde vai ficar o resíduo até o lixeiro passar e pegar. Tem que ter piso lavável, ralo, tá? Ponto de água e luz e ventilação. Então, tudo isso garante proteção ao meu trabalhador e ao empregador também, bem? Demais itens, conforto para refeição, então toda clínica tem que oferecer para o funcionário um local onde vai ser bem confortável para se alimentar. Lavanderia, ou pagar lavanderia, ou ter uma lavanderia. Limpeza e conservação, então como é limpo todo o local, como que vai ser feito. E manutenção de máquinas e equipamentos, quanto tempo, uma planilha com isso, enfim. Então, quando a gente fala assim, qual a diferença entre fazer técnico e tecnólogo? O técnico não é responsável por clínica, o tecnólogo é. E ele tem que mostrar o papel dele para a clínica, falar, olha, já que eu sou responsável, eu vou fazer toda a documentação. A sua clínica está errada nisso, 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 nisso. Cadê o PPRA? Cadê o CAT? Cadê a sala para resíduos temporários? Onde está o local para conforto dos funcionários, se, né, esses funcionários ficam ali ou não, bem? O que a NR, para mim, fala de mais importante que a gente pega no pé no laboratório com vocês é a vestimenta. Como um profissional da área da saúde se veste. Tá? Então, eu tenho que ter o gorro, a máscara, óculos de proteção só para procedimentos invasivos. Se eu não tenho lá no meu PPRA procedimentos invasivos, eu não preciso. O jaleco de manga comprida, sempre, tá? Né, aqui no meio da coxa, não pode ser curtinho, aquele de sorveteiro. Calça comprida até o encontro com o sapato e sapato fechado, que é a nossa briga, não pode sapatear. Isso é uma vestimenta seguindo a NR32. Correto e incorreto pela NR32. Cabelo sempre preso, tá? Se usar gravata, deve ficar para dentro do jaleco, tá? O crachá precisa ser preso direto na roupa. Unhas curtas, esmalte transparente ou sem esmalte. Como a gente trabalha com estética, a gente adora, né, esmalte. E aí tem que, na NR32, a gente deve ficar sem esmalte ou ele ser muito claro, bem? E o uniforme deve ser usado diariamente. Incorreto, não é permitido o uso de adornos, piercing, brinco, pulseira, relógio e anel. Tatuagens não devem ficar aparentes, tá? Isso aqui tem a mais a ver com uniforme, porque se uma tatuagem está aparente, a pessoa não está de uniforme. E os sapatos não podem ser abertos e de material plástico.